pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daine e eu sou professora de língua portuguesa. Então, essa semana vou ficar aqui com vocês para nós estudarmos um pouco dessa disciplina que é tão legal, não é mesmo? Espero que você concorde comigo aí do outro lado. Mas antes de nós começarmos os estudos desta semana, eu quero relembrar o que vocês estudaram na semana passada. Então, na semana passada, vocês estudaram sobre os efeitos de sentidos nos textos a partir da linguagem verbal e da linguagem não verbal, não foi isso? Vocês também começaram a pensar num projeto de escrita, o primeiro do capítulo, que era uma tirinha. Tudo certo até aí? Conseguiram fazer? Espero que sim. Agora vamos ao tema dessa semana. Nessa semana nós vamos estudar a oralidade, mais especificamente o depoimento pessoal. Você já fez um depoimento pessoal? Você sabe como fazer um depoimento pessoal? Se você já fez, como você se saiu? Então, essa é a temática da semana. Pega aí o livro na página 21 e já vamos começar. Você deve estar lembrado que nas últimas semanas vocês estudaram sobre o Dom Quixote. Se você não lembra, pega aí o seu livro, dá uma folheada, volta algumas páginas que você vai encontrar. Antes de Dom Quixote se tornar Dom Quixote, ele passava os dias lendo novelas de cavalaria. Essas leituras, que eram o centro da vida dele, passaram a determinar o seu próprio comportamento. E agora eu pergunto para você, a leitura é importante? Ela é importante na sua vida? Ela tem espaço na sua vida? Você já se apaixonou por uma história ou um personagem que fez você ficar só pensando no que aconteceria nas próximas páginas? Se você respondeu que não, acho bom você rever alguns dos seus conceitos, procurar um livro que te encante, que você se apaixone, que você queira saber das próximas páginas. Mas vamos pensar nisso que eu falei para vocês, sobre a literatura, sobre a importância na vida, e aí nós vamos pensar em depoimento pessoal. Mas para isso nós precisamos saber o que é um depoimento pessoal. É isso que você vai ver na próxima tela. Aguenta aí um pouquinho, já vai aparecer para você essa definição que é tão importante para a aula de hoje. Então, nós vamos ver agora o que é um depoimento pessoal. Preste bem atenção nessa definição. Então, o depoimento, vocês têm aí na página 21 do livro de vocês, é um gênero textual cuja finalidade é contar e relatar uma experiência pessoal, emitindo uma visão particular dessa experiência. Então, o que vem a ser essa experiência, professor? Então, pode ser uma experiência de uma viagem, você está contando para alguém como foi essa viagem. Pode ser uma experiência de uma situação do cotidiano, você está dando do seu depoimento. Como também pode ser impressão sobre um livro, sobre um filme, algo que você vai falar para uma pessoa, ela vai te escutar e pode ser que ela decida fazer o mesmo que você ou não, mas é um depoimento, é algo muito pessoal. Então, aí está a definição de depoimento e você pode ler também e acompanhar no seu livro, certo, pessoal? Agora você já sabe a definição do depoimento pessoal e para que ele serve, como ele pode ser usado. Para entender um pouco melhor, nós vamos ver agora, você vai ver, lendo o QR Code da página 21 do seu livro, o depoimento do Marco Tonani. Ele vai falar sobre algumas histórias em quadrinhos que ele já leu, histórias em quadrinhos que impactaram a vida dele. Então, confere lá e depois volta aqui que nós vamos continuar os nossos estudos. Aguardo vocês! E então, gostou do depoimento? Eu gostei, achei bem legal. E você, falando sobre histórias em quadrinhos, você tem um personagem preferido? Você tem uma história preferida? Nós sempre temos aquele personagem por quem a gente torce, né? Para que dê tudo certo com ele. Pense um pouquinho se você tem ou se você não tem. Enquanto você pensa aí, vamos falar um pouquinho sobre a oralidade, sobre o depoimento pessoal, como o que você viu agora há pouco. Muitas pessoas pensam que quando nós estamos falando, nós não precisamos de um planejamento. Então, tem muita gente que diz que só a escrita precisa ser planejada. Será que isso é verdade? É claro, se você for uma padaria comprar pão, um bolo, você não vai fazer um planejamento da sua fala, não tem sentido nenhum. Mas no caso de um planejamento, de um depoimento pessoal, que é o que está pedindo nas páginas 21 e 22, ele precisa ser sim planejado. Então, o que vocês vão fazer hoje é um depoimento pessoal
que vai durar aí até 5 minutos e que você vai falar a importância sobre os textos literários. Então, para isso, precisa de um planejamento. Vamos ver como fazer esse planejamento? Acompanhe aí na tela que você vai gostar, você vai aprender direitinho. Pensando na preparação do depoimento pessoal que vocês precisam fazer, nós temos algumas questões para serem pensadas. Lembrando então que o depoimento pessoal falará sobre a importância da literatura e também que você tem até 5 minutos para fazer esse depoimento. Então, o planejamento, como eu falei lá para vocês, não é só a escrita que precisa ser planejada. A fala também precisa ser planejada. É claro que depende do contexto, do que a gente vai falar, certo? Então, vamos à nossa primeira questão ali que estamos vendo na tela. Quais as primeiras histórias que você se lembra de ter lido? Pense lá na sua infância, quando você tinha 5, 6 anos, quando você foi alfabetizado, que você aprendeu a ler. Quais foram as primeiras histórias que você aprendeu, que você gostou de ler? Ou só que você leu, às vezes você não gostou. Então, você pode anotar aí no papel. E aí, desde que você aprendeu a ler, você deve ter lido diferentes textos. Então, que tipo de história você gosta? E quais você não gosta? Então, assim, você gosta de aventura, você gosta de histórias de terror, você gosta de uma história em quadrinho. Então, pode ser que tenha uma relação com o enredo que você gosta, o que a história conta, pode ser que seja o estilo. Eu, por exemplo, não gosto muito de histórias que têm um enredo de terror, então eu não me sinto bem. Mas tem quem goste, então cada pessoa vai gostar de um tipo de história. Então você pode ir anotando os seus gostos no papel, pega um papel, anota e vai pensando em todo o seu histórico dentro da leitura do que você já fez todos esses anos. E aí, dentre as histórias que você leu, qual foi a história que mais chamou a sua atenção? Por que ela chamou a sua atenção? É porque tinha um personagem que era muito legal? Porque tinha um suspense? Você estava lendo e a cada momento você queria saber o que ia acontecer nas próximas páginas, aquela história que você não consegue parar de ler. Lembra que eu falei lá no início? Então, assim, é uma história em quadrinhos e que você leu em 5, 10, 15 minutos. Foi um livro maior que você leu em um tempo que você nunca imaginou que leria. Então, qual foi essa história e por quê? O que ela te chamou a atenção? Então, anota aí também. E aí, uma questão muito importante que eu também comentei lá no início. A leitura é ou não importante para você? Então, é claro que aqui eu espero que todos respondam que sim. Mas pode ser que você responda que não. E aí, por quê? Independente se for sim ou não, você vai me dizer o porquê. Então, a leitura, eu não gosto de leitura porque eu acho chato, porque eu não li nada que me agradasse até agora. Ou a leitura é muito importante porque eu viajo, porque eu mudo para um mundo imaginário, porque eu desenvolvo a minha criatividade, porque eu me sinto parte de um personagem. Eu, quando era criança, e às vezes hoje eu ainda estou lendo um livro, e eu me sinto parte daquela história, parece que eu estava ali vivendo, sabe? Então, anotem todas essas impressões que vocês têm sobre a leitura, sobre a literatura, que isso vai ser importante para fazer o depoimento pessoal de vocês, certo? Então, guarda aí essas anotações. Você já viu algumas questões importantes sobre o planejamento do seu texto, não é mesmo? Agora vamos ver mais um detalhe que também é muito importante, que é a escolha dos verbos. Não é nada complexo, mas vale a pena nós darmos uma olhada. Acompanhe aí. Como eu falei para vocês, os verbos são importantes na hora de fazer o depoimento, né? Na hora de nós falarmos, planejarmos o nosso depoimento pessoal, esse que vocês vão fazer sobre a leitura, sobre a literatura. Então, quando você vai contar a sua experiência do leitor, então pensando no seu planejamento, os verbos vão ficar no passado. Então, como assim no passado? Nós temos o pretérito perfeito, que vai ser no exemplo que vocês têm ali. Tudo isso está na página 22 do livro de vocês. Então, li a adaptação de Dom Quixote. É uma ação finalizada, é algo que eu fiz e que acabou. Então, eu li a adaptação de Dom Quixote, eu gostei do livro do Machado de Assis. Então, são ações que estão finalizadas, ações do passado finalizadas.
Mas também temos uma outra ação que também vai usar o passado, mas aí é um pretérito imperfeito. Então, como assim um pretérito imperfeito? Vamos usar o pretérito imperfeito para as ações que eram habituais. Então, era algo que você fazia cotidianamente. Então, vocês têm um exemplo ali. Lia muitas histórias à noite antes de dormir. Outro exemplo. Quando eu era criança, lia muitos contos de fadas. Ou então, dentro da leitura, né, vocês vejam que tem a diferença é pretérito perfeito, ação finalizada. Li adaptação de Dom Quixote. Pretérito imperfeito, ações que eram habituais, que você fazia cotidianamente. Então, lia muitas histórias em quadrinhos de super-heróis. Então, vejam que ali a diferença é basicamente essa. Uma é uma ação finalizada, que é o pretérito perfeito, e a outra é uma ação que era habitual no passado. Certo até aqui? Vamos avançar um pouquinho. Um outro tempo verbal que você vai utilizar no seu depoimento pessoal é o tempo presente. Então, quando que você vai utilizar o tempo presente no seu depoimento pessoal? Você vai precisar argumentar a sua opinião, expor a sua opinião sobre a leitura de textos literários. É quando você vai dizer assim, olha, essa leitura é importante porque é um clássico da literatura. Quando leio, me sinto dentro de uma história. Então, nesse momento, você vai utilizar o tempo presente e vai trazer os argumentos. Quais são esses argumentos? Aqueles que eu falei anteriormente para vocês anotarem aquelas 4 perguntinhas que tinham. Por que a literatura é importante para você? Ela é importante, sim ou não? E por quê? Então, você vai resgatar aquelas anotações que eu falei para você anotar. Se você não fez, você vai voltar lá agora, fazer a lição, fazer as anotações para conseguir escrever. Então, quando você vai dar a sua opinião sobre os textos literários, que é um dos pontos que você vai precisar trazer no seu depoimento, você vai utilizar o tempo presente. Então, você vai fazer uma lista. A leitura me leva para lugares que eu não conheço, livros que têm suspense são meus preferidos, porque eles me envolvem, eu quero ler mais e mais, eu não quero sair para nenhum lugar sem que eu leve o meu livro para conseguir ler. Então, nesse momento, você vai usar o tempo presente. Resumindo, você vai usar o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o presente, cada um em um momento para relatar determinadas situações no seu depoimento pessoal. Aguenta aí que nós temos mais coisas para vermos ainda. Vamos agora falar sobre o treino da fala. Então, a fala precisa ser treinada além de planejada. Então, planejar nós já vimos que é necessário. Agora nós vamos ver que nós precisamos também treinar. Por quê? Porque todos precisam ouvir o que nós temos para falar. Então, não é só a questão de falar alto ou baixo, mas também de falar de forma clara e eficiente. Então, vocês já pensaram, por exemplo, se eu passasse a aula inteira falando bem baixinho, mas bem baixinho, e que você não conseguisse me ouvir bem? Então, talvez você tenha aumentado o volume aí para ouvir o que eu falei. E se eu passasse a aula inteira gritando? Você já pensou a aula inteira gritando? Seria cansativo. Então, nós precisamos fazer um treino para adequar a nossa fala para que todo mundo consiga ouvir, para que não dê sono, mas que também não irrite as pessoas, porque assim como falar muito baixo, muitos não conseguem ouvir e fica cansativo, quando nós falamos muito alto, também fica cansativo. Tem ambientes que eles dão um eco, eles dão um som, que a gente fica cansado com aquela altura de voz. Então, também poderia ser que eu falasse muito devagar o tempo inteiro. Sabe aquela pessoa que fala devagar, que aí você não sabe até onde ela vai chegar, qual o fim da história? Chato, né, gente? Não dá. Imagine eu dando aula falando nessa lentidão durante 30, 40 minutos.
ninguém ia suportar, até os próximos 5 minutos todo mundo já estaria dormindo. Mas aí o contrário também é bem complicado. Já pensou se eu falasse muito rápido que ninguém entendesse nada? Vocês já viram? Prestem atenção quando vocês forem assistir TV, quando passa um comercial de algum medicamento, algum remédio, que no final fala: ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Só que na televisão, as empresas pagam por segundos de uso, né? Então, o que para eles é mais importante é fazer a propaganda do medicamento. Então, aquele finalzinho que é obrigatório, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, eles são obrigados a falar. Mas não vai ajudar a vender o medicamento, as pessoas procurarem pelo medicamento. Então, tem comerciais que eles colocam num ritmo muito acelerado para poupar os segundos, porque quanto mais segundos, quanto maior for a propaganda, mais eles têm que pagar para aquela emissora de televisão, para aquela emissora de rádio. Então, eles colocam ali num modo acelerado para poupar, para ganhar tempo. Então, nem tão devagar, nem tão rápido, nem tão alto e nem tão baixo. E aí, vocês precisam fazer esses treinos para ter uma boa fala nesse depoimento pessoal. Vamos ver quais são essas dicas e como treinar a nossa fala? Eu já comentei um pouquinho com vocês, mas vamos olhar lá no livro para ficar ainda mais claro, certo? Como eu falei para vocês, nós vamos treinar a fala agora. Então, se você optou por escrever o seu texto, o seu depoimento pessoal, você deve ler várias vezes para se lembrar do que vai dizer em depoimento. Então, assim, se você escreveu, você não vai ler o seu depoimento. Ele vai servir ali como um roteiro para a sua fala, algo que vai auxiliar caso você esqueça de alguma coisa, certo? Então, eu já dei algumas dicas para vocês, mas agora nós vamos relembrar o que eu falei e pensar em mais algumas coisas. Então, o primeiro que tem ali é o tom de voz. Então, precisa de um tom de voz que todos possam ouvir, até mesmo aqueles que estão mais distantes. Então, não é para gritar, mas também não é para falar baixo. Gestos e postura. O gesto, a postura precisa ser natural, mas não relaxada demais. Se você vai ficar em pé em uma sala de aula, por exemplo, você vai ficar com os ombros retos e usar gestos, o que é muito comum em uma sala de aula ou em qualquer outro ambiente. As pessoas se escorarem, se apoiarem em algum lugar e ficar meio que deitadas naquela posição. É o caso numa sala de aula do quadro. A pessoa encosta as costas no quadro e aí ali ela fica. Essa não é uma postura ideal. Então, vai ficar em pé com os ombros retos é o ideal. Também não é indicado que você fique de braços cruzados ou com as mãos nos bolsos. É ideal que você utilize gestos, que você acompanhe o movimento das mãos, acompanhe a sua fala. Então, não tão relaxado, mas também não é nem relaxado a ponto de ficar debruçado em algum lugar, mas também não precisa ficar tão tenso a ponto de não se mexer, de parecer um robô. Então, é agir da forma mais natural possível. Outro ponto importante é a segurança. Então, o treino que nós estamos fazendo aqui é que vai deixar você mais à vontade para falar. Então, você precisa treinar bastante para demonstrar a segurança durante a sua apresentação, diminuindo ou evitando o nervosismo. É claro que a gente sempre fica um pouco nervoso, nervosa, porque não temos experiência, porque não fizemos isso antes, com medo do que os outros vão falar, mas todos, em algum momento da vida, vão fazer um depoimento. No caso, eu indico para vocês, o depoimento de vocês tem que ter até 5 minutos. Treine várias vezes em frente ao espelho, grave com o celular, fala para sua família, veja o que você precisa fazer. A gravação com o celular é interessante porque você consegue se assistir e ver o que precisa melhorar. Outro ponto muito importante é o assunto. Seja objetivo e não desvie do assunto. Vamos pensar no tema do nosso depoimento pessoal. Então, o tema é literatura.
Em alguns momentos, você foi orientado a pensar nos livros que você gostou e por que você gostou. Então, só que você vai falar sobre a importância da literatura na sua vida. A importância na literatura da sua vida não quer dizer que você vai contar sobre uma história específica que você gostou muito e que foi importante para você. Você pode dizer assim: olha, a literatura tem um espaço muito importante na minha vida. O livro que eu li do autor X, do autor fulano, ele era muito interessante porque no momento você vai falar em 2, 3, 5 palavras, mas você não vai contar a história inteira. Por mais que você esteja falando sobre literatura, o objetivo é falar sobre a importância da literatura e não sobre um texto, sobre um livro específico, certo? Então, recobrando aí, rapidamente. O uso de voz, nem tão alto, nem tão baixo. Gestos e postura, uma postura natural, que não seja muito relaxada, mas que você também não pareça um robô. Tenha segurança, treinando o que você vai falar e nunca fuja do objetivo. Fique no foco do assunto que foi proposto, no caso do seu depoimento pessoal, certo? Espero que vocês tenham anotado todas as dicas e estejam treinando a fala de vocês. Vocês lembram que vocês viram nas últimas aulas? Agora é o momento de organizar as ideias daquilo que vocês viram. Então, o que vocês viram na tela é a seção Organize suas ideias. Ela está lá na página 23. Vamos lá? Então, nós temos aí Organize as suas ideias. Vamos recobrar um pouquinho daquilo que vocês viram nas aulas anteriores. Então, você precisa, nessa primeira questão, identificar os elementos que compõem o sintagma nominal. Se você não lembra, volta algumas páginas no livro para preencher. Caso você já tenha preenchido, muito bem. Então, vamos ver ali que está dividido, você tem ali um E, então são duas partes que formam o sintagma nominal. São elas o núcleo do sintagma nominal e o determinante ou os determinantes, porque podemos ter mais do que um. Então, se você voltar lá quando foi lida a história do Sancho Panza, do Dom Quixote, você consegue rever alguns desses itens, você consegue ver o núcleo do sintagma nominal e também o determinante. A segunda questão, ela vai falar sobre adjetivos, artigos e numerais, que podem ser os determinantes que acompanham o núcleo do sintagma nominal. Então, pensando sobre essas três classes gramaticais, nós temos o adjetivo, o artigo e o numeral. Vocês vão ter que relacionar, então, a coluna das classes gramaticais com a sua respectiva função. Então, a primeira lá indica principalmente a quantidade ou posição em uma sequência. É um adjetivo, um artigo, um numeral. Acompanha o substantivo especificando ou generalizando. E, por último, expressa qualidades ou características dos seres. Então, quem indica a quantidade ou posição em uma sequência? Vamos ver lá? O numeral. Então, o numeral indica quantidade. Acompanha o substantivo especificando ou generalizando, o artigo, ou, uma. E, por último, expressa qualidades ou características dos seres. Então, o adjetivo é essa classe gramatical que vai expressar qualidade ou características dos seres. Tranquilo, né? Se precisar, volta às páginas do seu livro que você vai encontrar mais explicações. Dando continuidade, nós temos uma outra atividade para preencher as lacunas. Então, você vai ter que preencher as lacunas com as palavras do quadro. Nós temos número, sofrem, adjetivos e gêneros. Gênero. Então, nós temos lá substantivos, artigos, vírgula, um espaço, e numerais são classes gramaticais variáveis, ou seja, nós temos um espaço, flexão de e. Então, vamos pensar ali o que você já conseguiu. Pense aí, dando um tempinho, substantivos, artigos, nós estamos colocando classes gramaticais. Então, qual a classe gramatical que nós temos ali no quadro? Vamos lá ver. Adjetivos.
Então, substantivos, artigos, adjetivos e numerais são classes gramaticais variáveis, ou seja, sofrem flexão de gênero e número. Então, eles podem estar no plural e no singular, no feminino e no masculino. Bem tranquilo, bem facinho, né, gente? Se precisar, voltem às páginas no livro didático de vocês. Gente, chegamos ao fim da nossa aula. Nossa aula sobre oralidade, sobre depoimento pessoal. Então, eu espero que vocês tenham aprendido sobre depoimento pessoal, lembrando aí que vocês têm que criar um depoimento pessoal de até 5 minutos falando sobre a importância da literatura. Então, lembrando que para fazer esse depoimento precisa ser planejado, porque a oralidade tem gêneros, tem textos sim que precisam de planejamento e esse é um deles. Você precisa treinar muito, treinar a sua postura, precisa treinar os gestos, precisa treinar o tom de voz, precisa ter segurança naquilo que você vai falar e lembrar de não fugir do assunto. Então, no final dessa aula, se ficou alguma dúvida, volta algumas páginas no livro, dá mais uma olhada, dá mais uma lida, treine em frente ao espelho, grava no celular, assista o que você gravou, o que você viu, o que você precisa melhorar com base nas orientações que tem no livro. E eu desejo a todos vocês uma excelente semana de estudos, que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu fico por aqui. Então, até a próxima aula do Sistema Positivo de Ensino com você.